Bom dia, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição 685 de 12 de dezembro de 2024. Semana passada a gente falou aqui sobre o fato de que o apt russo Secret Blizzard, também chamado de Turla, teria se infiltrado nos servidores de comando e controle do apt paquistanês Storm 0156. Bom, ontem, para surpresa de praticamente ninguém, a Microsoft publicou evidências de que essa não era a única operação de espionagem dentro de outra operação de espionagem pilotada pelos russos e que o Secret Blizzard já tinha se infiltrado na infraestrutura de pelo menos outras duas ameaças, a botnet Amadei e a infra de outro grupo russo chamado Storm 1837. A partir desses ambientes foram disseminadas as famílias de malware do Secret Blizzard, incluindo a Tavdig e a Casuar V2. O Tavdig é um backdoor leve e modular projetado para estabelecer um ponto de apoio inicial, estabelecer vigilância e instalar outros payloads, dentre eles o Casuar V2, um backdoor mais avançado e furtivo do Secret Blizzard, projetado para executar comandos e coletar inteligência por longo prazo. Esse arranjo todo foi usado para atacar alvos na Ucrânia. E a Lookout detalhou ontem a descoberta do Eagle Message Spy, se escreve Eagle MSG Spy, um spyware para Android usado por agências policiais chinesas. A ameaça é desenvolvida pela Yuhan Chinasoft Token Information Technology e instalada manualmente pelas forças policiais em dispositivos previamente confiscados e desbloqueados. O Eagle Message Spy tem como alvo informações como os contatos, dados de georreferenciamento, prints de tela, áudio e a comunicação do alvo, armazenando esse material temporariamente em um diretório oculto e eventualmente o extraindo para servidores de comando e controle. E o Eagle Message Spy possui um painel de administrador por meio do qual os operadores remotos executam atividades em tempo real. Os pesquisadores da Lookout afirmam ter testemunhado melhorias na ofuscação e na criptografia do código durante o tempo da pesquisa, o que indica um desenvolvimento ativo da ameaça. E seguimos falando da China, pois ontem o pessoal da Symantec documentou uma campanha de APTs baseados nesse país, com foco em várias organizações no Sudeste Asiático, incluindo ministérios de governo em 2 países, uma organização de controle de tráfego aéreo, uma empresa de telecomunicações e uma organização da imprensa. Os ataques estão em andamento pelo menos desde outubro do ano passado e os atacantes usam uma variedade de ferramentas. Destaca-se o uso da ferramenta de proxy chamada Rakshasa e de uma DLL legítima ligada a um mecanismo antigo de 2011 chamado Bitdefender Crash Handler, mas que é útil aqui para se fazer o DLL sideloading, técnica em que o invasor engana um aplicativo legítimo para que ele carregue uma DLL maliciosa no lugar de uma legítima. O estudo da Symantec lista uma penca de ferramentas usadas nesses ataques e, no meio delas, há uma série de binários legítimos usados de forma maliciosa e ameaças que já são conhecidas no arsenal de grupos chineses, como a PlugX, muito citada por aqui. O volume de TTPs é tão diversificado que ficou difícil para os pesquisadores, na real fica difícil para qualquer um, atribuir a campanha a um único grupo. Isso porque as amostras já foram documentadas antes como parte do arsenal do APT31, do APT41 e do APT27 e de outros grupos, mas todas elas possuem nexo com grupos chineses. Por fim, ontem a Akamai demonstrou uma nova técnica que abusa de um framework do Windows chamado UI Automation para conduzir uma série de ações maliciosas, como roubar dados, redirecionar navegadores para sites de phishing, burlar EDRs e executar comandos. O UI Automation foi concebido na época do Windows XP para ajudar as pessoas com deficiência a usar o computador com mais facilidade. E ele faz coisas como ampliar o texto que está na tela e até mesmo simular cliques.
Para isso, o UI Automation precisa de permissões avançadas para manipular quase todos os elementos da interface do usuário presentes na tela. A técnica apresentada pela Akamai exige que o usuário execute um programa que utiliza o UI Automation, o que pode ser feito convencendo o usuário a baixar e executar um programa malicioso. Um malware como esse poderia interagir com elementos da interface de usuário em outros aplicativos, incluindo a leitura e a gravação de mensagens, e pode, como eu disse, executar comandos que redirecionam as vítimas para sites maliciosos. A técnica pode contornar o Windows Defender porque usa recursos legítimos do UI Automation, dificultando sua detecção. O malware também poderia ser usado em atividades mais avançadas na cadeia de ataque, como na execução de ferramentas que ajudam na movimentação lateral ou para instalar outros payloads e executá-los a partir do contexto de um serviço. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.